Sábado, dia 10 de maio de 2026. Nós estamos aqui, Palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos lendo a Palavra de Deus. Parei aqui nessa mensagem bíblica, porque a Bíblia ela é um livro sagrado, escrito por homens, usados por Deus. Então, se alguém lhe perguntar, quem foi que escreveu a Bíblia? Aí você diga que quem escreveu a Bíblia foi Deus. Deus escreveu a Bíblia e ele usou os homens, claro. Ungiu homens, servos do Senhor. Nessa porção bíblica, que está descrita em... só um parêntese. Aí alguém pode dizer assim, mas a Bíblia é complicado para eu ler a Bíblia, né? Ela tem várias interpretações. Não, ela tem uma interpretação. Ela tem o Deus, o centro, ele instrui, ele nos ensina. Agora ela tem várias mensagens, é diferente. Você quer ouvir um exemplo? Olha, Gênesis 23, 4. Qual é o contexto dessa porção bíblica? O contexto dessa porção bíblica é: Sara morre, Abraão ainda está na condição de estrangeiro, e daí ele vai requerer uma sepultura para sepultar Sara. Era costume as famílias, os clãs, as tribos, elas comprarem determinado espaço para servir de sepultura para aquela família. Pois muito bem. Abraão, ele é estrangeiro. O que ele diz aqui no Gênesis 23, 4? Ele fala: sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida. Os filhos do Et responderam a Abraão dizendo: escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. É nessa porção bíblica que eu quero contextualizar com vocês aqui. Percebam que os filhos do Et, entre eles o Efron, concordaram em ceder a melhor sepultura para o Abraão. Por quê? O que foi que ele disse aqui, olha? No início do versículo 6, é aqui que está a mensagem que eu queria compartilhar com os senhores e senhoras. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Ou seja, a presença de Abraão no meio deles reverberava de tal maneira, e eles reconheceram a presença de Abraão, a presença de Deus por meio da vida de Abraão, certo? O Abraão, aí quem porventura tem outro entendimento, ele vai pensar assim, mas o Abraão ele se recusou a receber a sepultura, certo? Aí alguém vai ler aqui e vai dizer assim, mas o Abraão foi arrogante, foi orgulhoso. Não, ele fala assim, Ele fala, os heteus a concordarem em doar a caverna para ele. Aí o Abraão fala que a caverna de Maquipera. Olha cá, verso 12. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: mas se você concorda, escute. Pagarei pelo campo, que é a caverna de Macpela, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. E Efron respondeu: meu senhor, escute, um terreno daquele vale 400 barras de prata. O que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. O Efron continua insistindo para que Abraão aceite. Abraão
ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, que foram os 400,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente ao carvalhais de Mamre, e a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente aos carvalhais de Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. Percebam o que o Espírito Santo me traz nessa porção bíblica. Quem não tiver entendimento contrário, tudo bem, está tudo certo. Mas Abraão aqui, ele não quis se aproveitar da condição de ser um crente, um servo de Deus, para se apropriar, tirar proveito da negociação. Aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apontamento, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é mercadoria. Ah, mas aí o senhor está criticando alguém que, porventura... Não. Quando alguém abençoa outrem, um evangelista, um pregador, ele está o fazendo de maneira que ele já foi impelido pelo Espírito Santo de Deus, que já colocou no coração daquela pessoa para abençoar o servo de Deus. Aquele que leva a mensagem, que sai pregando o evangelho, porque a Bíblia diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas você há de convir que há um custo, não há? Então, pronto, esse é o primeiro ponto. E aqui essa porção bíblica é bem clara. Abraão, ele não quis tirar proveito porque ele tinha posses, ele tinha condições de pagar, comprar e pagar e não ficar devendo nada para ninguém. A palavra de Deus diz, a palavra de um crente é sim, sim, não, não. Não se pode fazer negócios confiado única e exclusivamente. Não que nós não devemos confiar na nossa fé, não é isso. Mas você tem que aprovisionar os meios necessários para que você não faça da sua religião, da sua fé, uma ferramenta para tirar proveito de outrem. Então, essa é uma das lições que eu aprendo aqui nessa porção bíblica que o Espírito Santo nos revela na noite deste sábado. Tá certo? Então, essa é a nossa Bíblia Sagrada. Ela tem os versículos, as mensagens, e aí tem as várias mensagens que Deus fala conosco. E Deus, ele fala nesse contexto de que nós não devemos tirar proveito dele. Eu não posso usar a minha fé, a minha religião em benefício próprio. Se alguém desejar abençoar-me ou abençoar outrem, é porque ele já foi impelido pelo Espírito Santo de o fazê-lo. Ele não está abençoando de forma forçosa. Tá certo? Então, essa é a mensagem de hoje. Amém.